ciclo de vida de um projeto, o ciclo de início, ou o ciclo de vida de um projeto define o início e o término desse projeto. Para cada fase de desenvolvimento, existe um ciclo de, olha aquilo que a gente falou. Eu iniciei, foi dada a partida? Foi. Então agora é um ciclo contínuo, né? De planejamento, execução, controle, planejamento, execução, controle. Ou seja, eu tenho um ciclo girando dentro dessas linhas, né? Até a finalização do projeto. A fase conceitual, estabilidade e viabilidade do projeto até a sua aprovação. A fase de planejamento e organização, ou seja, o projeto foi planejado no nível de abrangência necessária, né? A fase de implementação propriamente dita, ou seja, a execução de um projeto, execução das atividades do projeto e controle dessa execução, né? E a fase de encerramento, a conclusão dessas atividades, com a aceitação dos resultados pelo cliente, né, as lições aprendidas, avaliação do projeto, desmobilização dos meios e recursos. E aí a gente entra nos grupos de processos do ciclo de vida do projeto. Olha, aqui é bastante interessante, vejam lá, vocês podem verificar nesta figura, e a gente já volta para ela, mas isso é extremamente importante. Lembra que a gente falou? Não existe um ponto, não é muito tranquilo. Eu não tenho aqui uma fase inicialização, aí a partir daqui começa o planejamento, aí termina, aí a partir daqui... Não existe esse elemento de fechamento, o fechamento do ciclo anterior ser a entrada. Não é assim que funciona, né? Você tem sobreposição dessas curvas ao longo do tempo. E aqui nesse quadro fica bem visível essa colocação. Então, o processo de inicialização, ele começa aqui, vem até a aprovação, e ele ainda persiste enquanto temos algum planejamento, certo? Pois o planejamento já começou na fase de inicialização. Sim, como é que eu vou fazer um orçamento se eu não sei que mão de obra eu vou precisar, se eu não sei que máquina eu vou precisar, se eu não sei que recursos financeiros eu vou precisar. Então, o planejamento já começa nessa fase também. Ele atinge lá o seu ápice em determinado momento da aceitação, e aí ele tem o seu declínio, que também não é ponto final, é um declínio que também vai demorar ao longo do tempo. Por quê? Porque você tem a retroalimentação de todo o processo, né? Então, os processos de execução, ou seja, o controle já começa a acontecer no planejamento, ou do planejado inicial, do orçado inicial para o planejamento, já existe um controle. Logo em seguida, nós temos a execução, e a partir daí, a partir de um determinado ponto aqui, a execução também passa a ser controlada, né, de acordo com o planejado. E depois desse controle, tudo ok, tudo ok, então você passa um processo de entrega, um processo de finalização para terminar o projeto. Então vê que há uma sobreposição ao longo do tempo, né, dessas fases todas. E aí nós temos os 5 grupos, né, inicialização do projeto, ou inicialização, como queiram alguns, né, identificação dessas necessidades, a equação e definição do problema, a determinação dos objetivos, análise, ambiente, ou seja, aquele orçamento inicial, o estudo da viabilidade, a estimativa dos recursos necessários, a elaboração dessa proposta de projeto, né, desse orçamento inicial. Apresenta a proposta e a decisão ou não de execução, né, aí é dado o start. Deu start? Passou? Passou. Então nós vamos para o planejamento. O detalhamento das metas e objetivos, a programação das atividades, a determinação de produtos e controle, a programação de recursos, né, a estruturação formal, a elaboração desse plano de projeto, a execução das atividades previstas e utilização dos recursos dentro do programa. Considerações do plano, a ativação da comunicação, né, dos processos de comunicação. O monitoramento contínuo faz parte do controle, da fase de controle. O controle dos fatores poderiam dificultar também o controle integrado de mudanças, né? Isso tem que ser muito bem trabalhado. A realocação dos recursos nessa fase de encerramento, eu estou entregando os recursos que eu estava utilizando no projeto, a gente tem que realocá-los em novos projetos. E a elaboração da documentação de projeto e lições aprendidas.
Ou seja, a transferência dos resultados finais e o registro de acompanhamento. Gente, essas 5 fases que a gente fez esse bate-bola rapidinho, é justamente porque a partir da próxima aula a gente começa a trabalhar cada uma das fases, a gente vai ver detalhadamente cada uma dessas fases, né? Então aqui é para posicioná-los, é para deixar vocês já em compasso de espera para o entendimento de cada um desses elementos. Certo? Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.